Prepare o teu coração. Está começando o programa Ágape, o programa do amor de Deus. Conquista a vitória e vive pra glória daquele que é o Rei dos Reis. Entra na história, pois é promissória, coroa certa terás. Vence com fé na palavra que ele a seus servos assim confiou. Luta que é certo, a vitória virá. Luta que é certo, ela tua será. Luta com fé e esperança, pois só quem alcança a vitória final é aquele que vive na graça de Deus, aquele que vive esperando o céu, aquele que vive somente pra glória de Deus. Conquista a vitória e vive pra glória daquele que é o Rei dos Reis. Entra na história, pois é promissória, coroa certa terás. Vence com fé na palavra que ele a seus servos assim confiou. Luta que é certo, a vitória virá. Luta que é certo, ela tua será. Luta com fé e esperança, pois só quem alcança a vitória final é aquele que vive na graça de Deus, aquele que vive esperando o céu, aquele que vive somente Pra glória de Deus, 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 pra glória de Deus. pra glória de Deus. Bom dia, Princesinha da Serra. Bom dia a cada ouvinte que consegue sintonizar nesse dia na emissora Bela Vista para juntos ouvirmos o programa Ágape. A cada um de vocês que estão sintonizados conosco, queremos saudar e desejar a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto Bueno e pastorei a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui na cidade de Exaporã. E a nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E os nossos cultos em louvor e adoração ao nosso Deus acontecem aos domingos às 7h30 da noite e às quintas-feiras também às 7h30 da noite. Teremos um grande prazer e alegria em tê-lo ali junto conosco, adorando e bendizendo esse Deus que tão bem nos tem feito a cada dia. Deus esse que revela em sua palavra, no livro dos Salmos, o Salmo de número 146, versículos 5 e 6 nos diz assim o salmista: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Sim, caro ouvinte, a felicidade se encontra nesse Deus, que é Criador do céu e da terra e mantém tudo em suas mãos, mas mais ainda, de um Deus que nos traz a esperança à nossa vida. Ele é o Deus que fez a terra, todos os céus e mares, sol e entardecer. É o Deus que do pó fez o homem, e neste universo tem todo
os mares, que estremece os montes, que detém o sol, que incendeia, faz ruir muralhas, que dá força aos fracos e os faz andar. Ele, o Deus da sarça ardente, ainda hoje faz queimar meu coração. Sim, por toda a eternidade, Ele é o Senhor, é o soberano. Por mais voltas de mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Este Deus, o Criador de tudo, é quem me dirige e me faz cantar. Ele é quem repreende os ventos, com uma palavra faz calar o mar. Ele é o Deus que faz da água vinho, e seu poder os mortos pode levantar. Ele é quem faz que os cegos tenham vista, faz que aleijados possam sim andar. Vidas velhas transformando em novas, de toda ansiedade pode libertar. Ele é a luz que com seu brilho veio alcançar meu pobre coração. Ele é quem venceu a morte, por sua cruz me deu vitória. Por mais voltas de mundo, onde quer que esteja, quero me lembrar que Jesus, meu Redentor amado, é quem me dirige e me faz cantar. O livro de Provérbios no seu primeiro capítulo, versículo 8, assim lemos: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Caro ouvinte, nesse primeiro momento, como se aproxima o Dia das Mães, eu quero falar um pouco sobre esse dia e pensar no seguinte tema, sobre uma mãe que é uma pessoa que nos influencia, uma pessoa influenciadora. Certa vez, Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente dos Estados Unidos, afirmou que as mãos que embalam o berço governam o mundo. Mesmo tendo perdido sua mãe muito cedo, Lincoln disse que tudo o que era e tudo o que viria a ser devia à sua mãe. Há um outro grande líder, John Maxwell, um grande expoente na liderança cristã, afirmou que a liderança é, sobretudo, influência. Ser mãe, caro ouvinte, é ser líder, pois ninguém influencia os filhos mais do que os pais e, sobretudo, a mãe. A mãe carrega os filhos no coração, no ventre, nos braços, no bolso e nos sonhos. Em face disso, quero então rapidamente falar e destacar 4 pontos que mostram como a mãe é uma pessoa que influencia o seu filho. Primeiro, a mãe é uma pessoa que influencia os filhos pela oração. Muitas mães influenciaram decisivamente a vida de seus filhos pela oração. Quando olhamos para Ana, na Bíblia, ela orou por seu filho Samuel antes de nascer e o consagrou a Deus depois que ele nasceu. A mulher cananeia não desistiu de rogar a Jesus por sua filha e lutou e prevaleceu em oração. Mônica, mãe de Agostinho, orou assim. Agostinho, que tinha
30 anos. E ela orou até vê-lo salvo. Ambrósio disse mais tarde que um filho de tantas lágrimas não poderia se perder. Susan Wesley, uma outra mãe, mesmo tendo 19 filhos, dos quais apenas 9 chegaram à fase adulta, tirava 1 hora por dia para interceder pelos seus filhos, para orar por eles. Essa mãe orou pelo reavivamento espiritual da Inglaterra, e Deus levantou seu próprio filho, John Wesley, para dar início àquele despertamento. Hoje, precisamos também de mães que ousem orar, interceder pelos seus filhos e que jamais abram mão de vê-los diante de Deus, no altar de Deus. Uma segunda ponto importante, não só que a mãe influencia pela oração, mas também ela influencia os filhos pelo ensino da palavra, que é a Bíblia. A mãe é uma educadora. A palavra da sabedoria e a instrução da verdade devem estar nos lábios de cada mãe. Vemos Eunice e Lloyd, mãe e filha, que ensinaram a Timóteo, ensinaram as sagradas escrituras, as sagradas letras, a Bíblia, desde a sua pequena idade, a sua infância. Essas sagradas letras tornaram sábio Timóteo para a salvação. Uma outra mãe chamada Joquebede, mãe de Moisés, em sua infância, ele veio a se tornar o maior líder da história de Israel. A palavra de Deus diz que esse ensino precisa ser respaldado pelo exemplo, uma vez que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única maneira eficaz de fazê-lo. Através de inculcar, de ensinar nos filhos a palavra, a Bíblia. Essa palavra precisa estar em meu e em seu coração, no coração de cada mãe. Precisamos sim de mães educadoras, de mães que invistam tempo no ensino da palavra a seus filhos. Terceiro ponto que quero falar é que a mãe não somente influencia o filho pela oração, não somente influencia seus filhos pelo ensino da palavra, mas influencia os seus filhos pela piedade. Existem muitas pessoas que têm alentado o conhecimento da palavra, mas não são piedosas. Há outras que têm uma agenda robusta de oração, mas são desprovidas de piedade. Precisamos de mães firmes na palavra, comprometidas com a oração, mas também mães que reflitam na vida a beleza de Cristo. Precisamos de mães que transformem conhecimento em vida, teologia em piedade, mães que sejam cheias do Espírito Santo. Precisamos de mães, caro ouvinte, que sejam prudentes no falar, que sejam irrepreensíveis na conduta, sensatas no agir, que sejam paradigmas dos fiéis na santidade. Precisamos de mães que influenciem seus filhos a andar com Deus. Mas o último ponto que quero destacar é que a mãe influencia os seus filhos pela correção. Muito embora a disciplina dos filhos seja uma responsabilidade do pai, a mãe também exerce com legitimidade essa função. Uma mãe nem sempre dá aos filhos o que eles querem, mas o que eles precisam. O papel da mãe como educadora não é agradar sempre os seus filhos, mas prepará-los para a vida, ensinando-os a amar a Deus e a serem responsáveis na vida. A disciplina, caro ouvinte, é um ato responsável de amor. A disciplina pode, no momento, trazer lágrimas e dor, mas ao final produz os frutos da justiça. A mãe precisa corrigir os filhos também preventivamente, alertando-os para os perigos que os cercam. Como a águia, a mãe deve colocar o ninho dos filhos nos lugares altos, longe dos predadores. 4 considerações, caro ouvinte. E se você é mãe, o meu desejo é que você possa marcar o seu filho e a sua filha. Seja uma pessoa que possa influenciar por meio da oração, por meio da Bíblia, de uma vida piedosa e pela correção. Que Deus a abençoe e torne essa mãe que possa influenciar
e marcar assim os seus filhos. Acima de todas as coisas, um sonho sonhado por Deus, oásis de toda a vida, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, família. O conselho de um pai vale mais do que muitas riquezas. Um abraço entre irmãos despedaça os portais do inferno. O retorno de um filho é um banquete de paz e alegria. Quanta vida se esconde por trás de um sorriso materno. As coisas, feliz de quem cuida dos seus dias serão de alegria, família, lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor, ali sua graça é bendita, acima de todas as coisas, família, oásis de toda a vida, família. Caro ouvinte, quero ainda continuar a pensar sobre essa pessoa tão importante na nossa vida que é a mãe. E quero nesse segundo momento pensar que ela é um monumento vivo da graça de Deus na nossa vida. As palavras do nosso vernáculo não são suficientes com certeza para enaltecer a sublime missão da maternidade, de ser mãe. O amor de mãe é cantado e decantado na poesia e na prosa. No nível humano, nenhum amor transcende ao amor de mãe. A mãe se entrega, a mãe se doa e investe o melhor do seu corpo, do seu tempo, de sua vida, dos seus recursos e dos seus sonhos na vida dos filhos. A mãe, com certeza, é um monumento vivo da graça de Deus. Nas palavras, com certeza, de um grande pastor, ele pôde dizer que a mãe é a guarda das fontes. A mãe é essa pessoa que, como ninguém, cuida dos filhos, educa os filhos, ensina-os, sim, nos princípios e nos valores mais importantes da vida. E quero aqui destacar
3 atributos dessa mãe, que é um monumento da graça de Deus na nossa vida. A primeira que eu gostaria de destacar é que uma mãe é uma mãe intercessora incansável. Ninguém ora pelos filhos como as mães. Elas carregam os filhos no ventre e também no coração. Elas, como ninguém, se colocam na brecha em favor dos filhos. As mães nutrem os filhos, choram pelos filhos, acariciam os filhos e oram por eles. Como Ana, mãe de Samuel. Ela sim pôde orar por seus filhos. E as mães devem sim orar, antes mesmo de nascerem, como fez Ana. Como Joquebede, mãe de Moisés, as mães intercedem pelos filhos para que conheçam a Deus na infância. Ou mesmo como Mônica, mãe de Agostinho, as mães não desistem nunca de orar por seus filhos até vê-los aos pés do Salvador. Ou mesmo como Susana, mãe de Wesley, mãe do grande avivalista, as mães sempre encontram tempo para interceder pelos filhos, para estar diante de Deus e clamar por eles. Precisamos sim de mães que dobrem os joelhos em favor dos seus filhos. Você tem se dobrado como mãe diante de Deus e pedido pelos seus filhos? Mas há um outro atributo. Uma mãe é uma educadora responsável. Embora assim os maridos sejam responsáveis pela criação do filho na disciplina e na admoestação, as mães ficam mais tempo com os filhos e são as que mais influenciam na formação moral e espiritual. Como Eunice, mãe de Timóteo, elas ensinam os filhos as sagradas letras. Como a mulher virtuosa descrita no livro de Provérbios, no capítulo 31, a palavra da sabedoria e a instrução estão em seus lábios. As mães, caro ouvinte, são como espelho para os filhos. Elas demonstram mais do que falam. Elas ensinam pelo exemplo, mais do que com as palavras. Elas são verdadeiras pedagogas que ensinam seus filhos na dinâmica da vida, ao deitar e ao levantar. Elas ensinam os seus filhos, porque no caminho e não apenas o caminho. Elas inculcam as verdades eternas na mente de seus filhos, porque antes essas verdades estão em seu coração. Mas o último atributo que vemos do porquê que a mãe é esse monumento vivo da graça de Deus é que ela é uma mãe heroína admirável. Ninguém é capaz, ninguém, caro ouvinte, de sacrifícios tão grandiosos pelos filhos como uma mãe. Elas estão prontas a viver e a morrer pelos filhos. Elas, à semelhança de Ana, choram diante de Deus para ter filhos e depois de recebê-los, os devolver para o Senhor. Elas, como Rispa, protegem seus filhos até mesmo depois de mortos. Uma mãe é aquela que, como águia, coloca o ninho de seus filhos no alto dos penhascos, longe dos predadores, e nunca abre mão deles. Uma mãe é uma heroína admirável quando se trata de defender seus filhos, quando se trata de lutar por eles e vê-los caminhando vitoriosamente. Que Deus nos dê mães intercessoras, que Deus nos dê mães educadoras, que como bravas guerreiras lutem e chorem pelos seus filhos, até vê-los como coroas de glória nas mãos do Senhor. Que você, mãe, entenda esse desafio. E o meu desejo é que, como mãe, você possa cumprir cabalmente a sua missão. E que os filhos reconheçam que a mãe é esse monumento da graça de Deus em nossa vida, que é uma intercessora, uma educadora e uma heroína na nossa vida. Que não somente nesse dia, nesse próximo domingo, mas que ao longo de cada dia da nossa existência possamos reconhecer com gratidão o valor tão maravilhoso de uma mãe, de um valor tão vivo
desse monumento que é a graça de Deus em nossa vida. Deus abençoe a você, mãe, rica e abundantemente. Viola assistiu quando o amor me pediu pra me amar. Seu Pinho insistiu pra cantar, pra falar de prazer. Ouvindo o meu não, todavia parou de tocar. Viola caipira hoje chora até o sol nascer. E a roda de canto, viola ficou sem você. Viola esqueceu todo o encanto da luz do luar. Mas se eu lhe pedir pra ficar e o meu coração lhe entregar, viola caipira, de novo alegria vai ter. Viola escutou desse amor que sofreu por me amar. Seu Pinho entendeu toda a dor que ganhou por perder. E ouvindo a resposta de amor que eu não pude negar, viola hoje canta esse ator que não dá pra esconder. De novo a viola se encanta com a luz do luar. E a roda de canto só acaba com o alvorecer. O Pinho se põe a louvar, modinha, fogueira e lua. Viola caipira sonhando com meu bem-querer. De novo a viola se encanta com a luz do luar. E a roda de canto só acaba com o alvorecer. O Pinho se põe a louvar, modinha, fogueira e lua. Viola caipira sonhando com meu bem-querer. Se põe a louvar, modinha, fogueira e lua. Viola caipira sonhando com meu bem-querer. Bem, caro ouvinte, chegamos ao final de mais essa meia hora do programa Ágape. O programa Ágape, em seus programas, busca falar do amor e da justiça de Deus revelado em sua palavra, a Bíblia. O programa Ágape é realizado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui na cidade de Chaporã. A nossa igreja está localizada na rua Minas Gerais, número 144. E os nossos cultos em louvor e adoração acontecem aos domingos, às 7h30 da noite, e às quintas-feiras também, às 7h30 da noite. Você é o nosso convidado, você que nos ouve diariamente para um desses momentos de culto, de louvor e de adoração ao nosso Deus. Quero deixar com você no último versículo, bem conhecido, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se Jesus Cristo, Salvador e Senhor, não voltar para levar os seus filhos e filhas para estar com Ele nas mansões celestiais, que Ele nos proporcione e nos dê uma nova oportunidade para juntos ouvirmos o programa Ágape. Fiquem assim na graça e na paz do nosso único e suficiente Salvador e Senhor, Jesus Cristo.